Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E esta manhã temos connosco Ana Guerreiro. Ela é Public Affairs e Media Relations e ela vem-nos falar sobre o tema Defesa do Consumidor. A Defesa do Consumidor é uma organização portuguesa de defesa dos consumidores. Intervém através dos seus estudos em áreas da vida dos consumidores. Estes estudos são testes, análises de produto e serviços, pareceres técnicos de especialidade e ações reivindicativas. Mas antes de iniciarmos esta entrevista sobre este tema, vamos fazer a habitual oração a São José, também para ser o nosso auxílio neste programa, para chegar, não é? Ser o nosso intercessor neste programa aí, para chegar bem, não é? Todas essas informações tão úteis para nós. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinda em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. E antes de falarmos com a Ana Guerreiro, vou pedir que assistam a esta primeira peça, não é, sobre este tema, enquanto me dirijo aqui para a conversa com a nossa convidada. Até já. Nas grandes decisões ou nas pequenas escolhas, quando procuramos mais proteção ou quando somos mais espontâneos, é importante ter alguém ao nosso lado que nos ajude a tomar as melhores decisões, para que mesmo quando algo corre mal, no final, tudo possa acabar bem. DECO Proteste, sempre do seu lado. Conheça-nos melhor em deco.proteste.pt.
Ana, depois então desta peça, muito bem-vinda, seja bem-vinda ao nosso programa. E eu desde já perguntava quem é a Ana, não é? Para iniciar já este programa, de onde vem, o que é que faz, qual a sua função aqui sobre este tema que vamos falar também, a defesa do consumidor. Então, eu estou na DEC Proteste já há 7 anos, no que nós chamamos o Departamento de Relações Institucionais, que o que faz então é esta ponte entre as entidades públicas e privadas, enfim, governamentais, para que possamos intervir precisamente naquilo que nos traz aqui, que é neste apoio e aconselhamento ao consumidor. Sou de Lisboa, assim como é onde é a sede da DEC Proteste. E, enfim, é isto. E o que é precisamente a DECO Proteste? Então, nós somos a maior e mais representativa organização de defesa do consumidor. Atuamos em cerca de 20 áreas da sociedade, através, como tiveram a oportunidade de ver na peça, estudos, pareceres técnicos. Sempre que acontece algum regulador tomar algum tipo de decisão que certamente tem impacto na vida dos consumidores, nós somos chamados a avaliar a proposta e a perceber se ela é ou não adequada àquilo que são os melhores direitos e esclarecimento dos consumidores. Enfim, e somos aqui um agente de facilitação do dia-a-dia dos consumidores e das suas decisões. Não nos queremos substituir às decisões próprias que têm, queremos só facilitar, disponibilizando então informação simples e direta. Pois, às vezes desconhecemos tantas coisas, não é? Exatamente. E quais é que são exatamente os valores da DECO, né? Digamos assim? Sim, então, independência, a credibilidade, enfim, resumindo, nós não temos qualquer tipo de ligação partidária ou financeira, claro, com qualquer tipo de entidade, e daí mantermos esta nossa independência. Nós também, a nossa credibilidade vem do trabalho que temos feito até hoje e que os consumidores nos atribuem, assim como as instituições. Portanto, que somos parceiras e contribuímos com o nosso conhecimento para depois aquilo que são decisões que vão para a vida dos consumidores. E esta isenção, é isto que centra aqui a nossa seriedade no dia-a-dia e a transparência para com tudo aquilo que vamos aos consumidores. Porque assim, essa credibilidade também ajuda de forma mais fácil os consumidores a ajudarem a fazer as suas escolhas. Como é que os ajudam a fazer essas escolhas? Começamos logo, e pegando aqui na pergunta que me fez agora, de quais são os nossos valores, na isenção. Portanto, pegando em exemplos do nosso dia-a-dia, nós não temos laboratórios, nós testamos em laboratórios que são anónimos, precisamente para que os próprios laboratórios não sofram qualquer tipo de pressão por parte das marcas. E, portanto, ou seja, quando vê no nosso site, por exemplo, ou nas nossas revistas, a informação de melhor do teste ou escolha acertada, o consumidor tem a garantia que aqueles produtos foram comprados de forma anónima, como qualquer um de nós. Portanto, nós seguimos o circuito do consumidor, enviamos esses produtos para esses laboratórios, que fazem um teste que se assemelha àquela que é a utilização do consumidor, para que depois podemos ter um resultado rigoroso e isento que explica ao consumidor que, de acordo com aquilo a que se propõe aquele produto fazer, aquela é a escolha acertada. Um dos exemplos. Ok. E como é que informam e protegem os interesses das pessoas nessa... Enfim, nós temos 3 formas de contacto com a DEC Proteste, por e-mail e por telefone, e depois temos as delegações regionais de norte a sul do país e também nas ilhas na Madeira. Como é que nós fazemos isto? Nós, com esta abrangência nacional que temos, acabamos por perceber aqui quais é que são os maiores problemas que os consumidores têm, e, portanto, somos capazes de atuar de uma forma global, mas também local,
porque com estas deslocações às delegações nós acabamos por ter uma percepção, enfim, mais próxima, e daí a proximidade, um dos nossos valores, daquilo que são as necessidades dos consumidores. Ao fim e ao cabo, o nosso trabalho de avaliação do que são as suas necessidades e dificuldades faz com que depois no nosso dia-a-dia isso se traduza nos testes que já falámos, nos pareceres que damos, porque temos noção das reclamações que nos chegam, seja na área da energia, seja na área das telecomunicações, da banca, portanto, os eternos temas de reclamação e, portanto, isso, por fim, pode transformar-se numa ação reivindicativa, portanto, que procure uma alteração, por exemplo, legislativa, para que esse direito do consumidor que não está a ser assegurado passe a sê-lo. Ok. E já falou um bocadinho do processo de testagem. Será que consegue nos dar, ou tem mais exemplos de como o fazem na prática, não é? Como é que podem testar os produtos e serviços? Sim, posso lhe dar um exemplo de uma coisa que todos temos em casa, por exemplo, uma varinha mágica. Para triturar a sopa e que todos usamos todos os dias em casa. Sim. O que é que nós fazemos? Nós olhamos para o mercado, para a cota de mercado daquele tipo de produto e, portanto, vamos adquirir, como lhe disse há pouco, como qualquer outro consumidor, o produto. Há regras para a utilização mínima que aquele produto deve cumprir e aquilo que nós fazemos é, quando vamos ao laboratório, para além de testarmos a funcionalidade desse produto, avaliamos outros aspectos que não para além daqueles que estão na regra que diz que aquele produto deve cumprir. E isso, sem dúvida, que é aqui uma mais-valia que permite aos consumidores ter aqui uma maior avaliação, porque, por exemplo, para mim, e agora falando dos aspiradores, pode ser importante ter um aspirador que aspira bem num chão de mosaico, mas para outras pessoas pode ser um aspirador que aspire bem em tapetes, porque eu tenho muitos tapetes em casa e, portanto, claro, depende o detalhe dos nossos testes vai a esse exemplo, por exemplo. Sim. Ana, muitas vezes as pessoas que recorrem a vocês, como já falámos, às vezes já estão estão envolvidos em processos bastante delicados de endividamento muito elevado. Será que nos podia dar alguns exemplos reais, não é, de litígios de consumo e como ajudam a resolver, por exemplo? Nós aqui estamos a falar de coisas que podem ser separadas. Uma coisa é esta questão do sobreendividamento e das dívidas das famílias, sejam elas de crédito pessoal, de cartão de crédito, crédito automóvel. Não particularizando, mas deixando aqui conselhos que são muito importantes para quem está lá em casa, ao primeiro alerta de incumprimento, devem logo pedir ajuda. Porque deixar acumular os incumprimentos, muitas vezes, quando se chega à entidade bancária, já é mais difícil fazer essa negociação. E, por fim, então, contactar diretamente o banco, explicar a situação delicada que a pessoa está a passar, fazer esse enquadramento e depois pedir, então, alternativas para que possa regularizar essa situação. E aqui falamos da questão financeira. Relativamente aos litígios de consumo, efetivamente, a nossa sociedade evoluiu imenso. A DEC Proteste nasceu em 74, precisamente numa altura em que não havia apoio ao cliente, em que não havia este processo tão célere que hoje em dia é de trocar uma coisa ou de reclamar sobre algum produto ou serviço. E, portanto, como é que nós resolvemos esses litígios de consumo? O primeiro passo é sempre dado pelo consumidor, portanto, entrando em contacto com essa entidade e expondo a sua situação e apresentando um prazo para essa resolução. Quando a empresa não cumpre o prazo para essa resolução, aí sim é que entramos nós em representação do consumidor, interpelando diretamente a entidade que está a ser reclamada para perceber e melhor enquadrar o consumidor da situação e podemos, de alguma forma, pressionar essa empresa para proceder a essa correção de algo que não está bem.
Só depois de esgotarmos estas opções é que nós seguimos então para tudo em processo extrajudicial. Só quando esgotamos todas estas opções de contacto diretamente com a empresa é que passamos para a via judicial. Aí nessa fase já é o consumidor que tem que seguir por sua conta, porque já esgotámos todas as opções de resolução. Ou seja, então acaba por ser, né, esse papel do mediador. Exatamente. Não é? O que que acabou de explicar, não é? O papel desse mediador, e será que nos podia dar um caso específico em que tiveram que ser esses mediadores, num caso prático de uma situação resolvida? Uma coisa que é muito comum, que é a questão das telecomunicações e da fidelização. Muito se ouviu falar dessa questão da fidelização, mas a verdade é que existem uma série de critérios que, sendo observados, o operador não pode fazer qualquer tipo de cobrança dessa rescisão antecipada, seja por mudança de residência por questões profissionais, seja por questões de desemprego, enfim. Esse é, assim, um dos exemplos que se calhar, pensando em quem está lá em casa, que mais nos chegam, mas a questão bancária e das comissões bancárias. A questão das faturas da luz, que tantas vezes aparecem nas notícias. Exatamente. E é uma questão que levanta que é muito pertinente, que é, no fim, nós sabemos se o valor que estamos a pagar é ou não adequado para o nosso consumo. Sabemos sequer, até antes de chegar a fatura, como é que podemos adequar o nosso consumo à família que temos lá em casa e aos hábitos que nós temos. Isso é uma questão fundamental, em que nós já atuamos junto dos consumidores, desde a escola até aos mais velhos, com inúmeros webinars e sessões de esclarecimento, precisamente para ajudar os consumidores não só a interpretar a fatura da eletricidade, como a organizar a sua vida financeira, não é? Para garantir que têm todos os compromissos honrados. Enfim, são alguns dos exemplos que lhe posso deixar, sim. E também tem esse papel, não é, de serem conciliadores, não é, em casos de arbitragem. Precisamente. Não é? Precisamente. Como é feito esse papel e porquê é que é tão importante? E como te falava há pouco, esse primeiro contacto que o consumidor tem connosco, a explicar o que é que está a acontecer, por norma, já passou por um contacto direto com a empresa que não foi resolvido e, portanto, precisa de uma ajuda de alguém que lhe explique, para já, qual é a situação dele, que direitos é que tem e se efetivamente aquela reclamação ou aquela questão que considera que não está a ser bem resolvida é mesmo assim ou não. Depois de passar quase que por essa triagem, então é que nós vamos fundamentar aqui junto da empresa e avançar com essa resolução do litígio do consumidor. Muito bem. Então, múltiplas, não é? São as áreas, não é? Mais de 20 áreas, sem dúvida, em que nós atuamos. Onde atuam, sim. Não é? E pronto, e há uma área em que têm informado e alertado as pessoas para esta realidade. Obsolescência prematura, exatamente, dos sim. eletrodomésticos. Exatamente. Portanto, antes de irmos para intervalo, eu vou convidá-lo a acompanhar uma peça em que nos explicam como é que é importante lutar com esta obsolescência prematura do eletrodoméstico. Haveremos ainda de falar depois mais sobre este tema. No caso que vamos acompanhar, é dado o exemplo do aspirador, não é? Então, fique atento e voltamos já a seguir ao curto intervalo. O motor de um aspirador tem de durar no mínimo 500 horas. Quem o diz são as diretivas europeias, mas nem todos os fabricantes cumprem. Quisemos saber por que razão um aspirador dura mais do que outro. Por isso, fizemos um estudo num laboratório internacional especializado em testes de durabilidade em conjunto com várias organizações europeias de consumidores. 40 modelos de aspiradores novos foram submetidos a diferentes testes de resistência, sempre de acordo com os padrões europeus.
Primeiro, ficaram a funcionar na potência máxima durante vários dias até falharem ou pararem. O aspirador que durou menos registou 239 horas. O que durou mais trabalhou 1880 horas, 7 vezes mais. O laboratório investigou a causa de cada uma das avarias. Em regra, os aspiradores falharam devido ao desgaste de um componente, as escovas de carvão. 2 peças pequenas, localizadas no motor, que se desgastam completamente quando submetidas a uma fricção constante. O passo seguinte foi tentar substituir estas peças. Fomos a um laboratório especializado em reparação de eletrodomésticos, onde os técnicos seguem um protocolo padronizado e avaliam 40 critérios. Em cada 4 modelos, foi fácil de reparar as escovas. Nos restantes, o próprio desenho do aspirador dificulta o processo ou torna impossível a reparação. Nos modelos em que foi possível trocar as escovas de carvão, descobrimos que o aspirador volta a funcionar, o que significa que o aparelho pode continuar a trabalhar mais alguns anos. Apurada a verdade, pedimos anonimamente explicações aos serviços técnicos oficiais e aos reparadores independentes. A maioria disse-nos que a causa da avaria era o motor, sem nunca sugerirem a troca das escovas de carvão. Algumas marcas nem sequer as substituem. Mas então por que trocar o motor se o problema está apenas nas escovas? Tememos que o motivo seja o custo total a pagar. Mas é ao consumidor que cabe decidir entre consertar o aspirador ou comprar um novo. Esta atitude não contribui nem para a economia circular, nem para a preservação do meio ambiente. Pedimos aos fabricantes de aspiradores e de produtos duradouros em geral que estes possam ser reparados e que não tenham de ser deitados fora quando apenas uma pequena peça se encontra danificada. Assim, evita-se que o consumidor tenha de gastar muito dinheiro, mas também o desperdício de materiais. Os fabricantes devem fazer produtos mais duráveis e possíveis de reparar para estimular uma economia circular. O que aconteceria se fabricassem aspiradores que durassem mais? Pedimos ao laboratório que testasse um modelo que usa um motor sem escovas. O resultado mostra que este está em funcionamento há 4.000 horas, mais de 20 anos de vida. Portanto, maior durabilidade é possível. Mas será que interessa? Bem-vindos a esta segunda parte do nosso Manhã Viva. Relembro que estamos a falar do tema Defesa do Consumidor e está connosco a Ana Guerreiro, da DECO Proteste. Acabamos, no final da primeira parte do programa, acabamos por ver um vídeo, sobre especificamente o caso dos aspiradores. Fica mais caro hoje em dia reparar um eletrodoméstico ou comprar, Ana? Comprar. A tendência das marcas, efetivamente, daquilo que nós observamos é disponibilizar produtos a um preço mais baixo, precisamente para que quando aconteça o que aconteceu aqui neste estudo neste teste que acabámos de ver, a pessoa entre reparar e comprar, decida comprar, precisamente por causa do custo. E uma coisa que também referia, que todos lá em casa viram, que era a questão da economia circular, é precisamente isso que nós queremos e temos que evitar. Enfim, vejamos como está o nosso planeta, não é? Portanto, se nós soubermos efetivamente e se as marcas tiverem essa transparência para, como vimos no teste, não dizer que é do motor, mas é daquela peça específica, e disponibilizarem essa peça a um valor adequado, é claro que o consumidor não vai querer comprar um novo produto, deitar aquele fora, quando o equipamento está bom, era só substituir aquela peça. Não é? Exatamente. E o que é que leva as empresas na atualidade a não estarem interessadas para que essa durabilidade dos eletrodomésticos possa acontecer? Exatamente. A resposta, infelizmente, é tão simples quanto as marcas pensam na rentabilidade dos produtos. Infelizmente. Infelizmente. E a verdade é que, não disponibilizando essas opções aos consumidores,
é muito difícil eles próprios serem capazes de identificar onde está o problema e de tentarem contrariar aqui este sistema. Falando-nos aí já um bocadinho da tal de economia circular, não é? Exatamente, que é fundamental. Explique-nos essa importância dessa economia nos dias, não é? Nos dias de hoje. É cada vez mais importante. Aliás, veja, está na moda a palavra sustentabilidade, temos que ser sustentáveis, temos que ter escolhas sustentáveis. Nesse sentido, aquilo que a DEC Proteste já faz desde os últimos 20 anos é trabalhar precisamente neste âmbito da sustentabilidade. No ano passado, aquilo que nós fizemos foi criar, então, aqui enquadrado onde se enquadra também a questão da economia circular, o Dia Nacional da Sustentabilidade. Portanto, nós fizemos um pedido formal ao Governo para que fosse instaurado esse Dia Nacional da Sustentabilidade, que pedimos que seja celebrado a 25 de setembro. Neste caso de 2022, Exato. Era para ter sido este ano, mas recebemos informação do Gabinete do Ministro que devido às eleições não era possível celebrar de forma adequada, mas, e agora pegando nesse tema que estava a falar, o nosso objetivo é verdade que é um dia simbólico, mas com esse dia conseguirmos trabalhar conjuntamente com as empresas e com as marcas para que elas assumam um compromisso de precisamente da economia circular, para otimizar a economia circular, para tomarem decisões de embalamento dos seus produtos mais sustentáveis, enfim, é todo um conjunto de iniciativas que nós consideramos que são fundamentais hoje em dia para ajudar os consumidores, cá está, e facilitar o seu dia-a-dia quando eu quero ser mais sustentável. Mas como é que eu faço isso? Exato. Por onde é que eu começo? É na separação do lixo? É na otimização do desperdício alimentar? É no sobreembalamento? Enfim, existem inúmeros desafios no dia-a-dia e é precisamente este exemplo dos aspiradores é um pequeno passo que nos levou até aos dias de hoje a acompanhar o consumidor, seja aquele mais informado ou que tem menos informação, mas que quer ser mais sustentável porque sente que o planeta precisa dessas atitudes. Como é que eu posso fazer isso? E, portanto, quase que é um A a Z de olhar para a minha família, olhar para as minhas escolhas, para os meus hábitos, para o meu tipo de consumo, e já falámos aqui também no programa desta questão de avaliar as faturas, de avaliar o consumo de energia, de água, as compras que faço lá para casa, enfim. E é isto que nós na DEC Proteste trabalhamos todos os dias. Nós temos uma equipa de mais de 200 funcionários e não estou a contar com os juristas que fazem o atendimento jurídico, Sim. como falávamos há pouco, nestes litígios de consumo, quando Sim. já se ultrapassou este contacto com a empresa. E, portanto, temos especialistas nas mais diferentes áreas, precisamente para garantir aquilo que temos falado desde o início do programa, que estamos a ser sérios, credíveis e isentos naquela informação que levamos ao dia-a-dia de todos os consumidores. E falando aí um bocadinho do dia, não é? Da sustentabilidade. Sim. Que estão a querer, acha que as marcas estão cada vez mais abertas a isso ou ainda há alguma resistência? Estão cada vez mais abertas a isso. Apesar de quererem a rentabilidade, mas... Estão cada vez mais abertas a isso. Nós sentimos efetivamente que há uma vontade de mudar, até porque os próprios consumidores daquela marca, daquele produto, começam a ser mais criteriosos e se calhar aquela fidelidade que existia àquela marca ou àquele produto face ao outro, que se tornou mais sustentável, que aboliu o sobreembalamento e, portanto, em vez de comprarmos uma embalagem de iogurtes que tem à volta papel que é desnecessário, já não usa, esses consumidores começam a ser mais exigentes e, portanto, os consumidores e a DEC Proteste têm todas as armas para pressionar as marcas a mudarem as suas atitudes, a mudarem as suas decisões, a repensarem os seus produtos, nomeadamente o sobreembalamento. Foi uma das ações que nós lançámos agora há bem pouco tempo, onde, para ter uma ideia, uma família que compre uma única vez num ano
um cabaz básico de produtos, desde alimentares a higiene, o peso que tem em cartão equivale a 415 elefantes. Meu Deus. Portanto, é muito significativo. Muito. É muito, 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 muito significativo. E daí nós estarmos sempre neste trabalho com as empresas e com as marcas, sem dúvida. Como já falámos aqui, não é? A vossa associação apoia as pessoas nas diversas situações que a Ana já falou. E ensinam também através de um vídeo vosso a pedir avaliação da casa para poupar no IMI. Vamos então acompanhar esse vídeo. Antes de fazer um pedido de nova avaliação da sua casa, é fundamental que saiba se vai poupar. Para isso deve ir a Pague Menos IMI e verificar qual o valor da sua poupança. Depois também tem que ter a password de acesso ao Portal das Finanças. E também, para poder preencher todos os campos necessários, precisa da caderneta perdial do seu imóvel, que pode ser obtida no Portal das Finanças. No Portal das Finanças vai então proceder ao pedido de nova avaliação do imóvel. Se estivermos a falar de um andar de um apartamento, deve escolher a opção fração autónoma de prédio em regime de propriedade horizontal. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma vivenda, deve escolher prédio em propriedade total, sem andares, nem divisões suscetíveis de utilização independente. Depois de preenchida a opção correta, então saltamos para o passo seguinte, que é relativo aos elementos da declaração. Tem de identificar qual é o titular, neste caso colocou o número do contribuinte, o e-mail, se necessário, também e o telefone não são obrigatórios, e o motivo. Na parte do motivo é extremamente importante escolher pedido de avaliação. Depois de escolher pedido de avaliação, então abre um outro campo em que aparecem 4 novas opções. Deverá fazer a escolha em pedido de avaliação, valor patrimonial tributário desatualizado. Artigo 130, número 3, a linha A do Código do IMI. No segundo passo, terá de proceder à identificação matricial do imóvel. Para isso, deverá clicar em adicionar e depois escolher o tipo, urbano, identificar a freguesia, o artigo e a secção relativa ao imóvel em causa. O terceiro passo é o relativo à identificação dos proprietários da casa. Deverá clicar em adicionar e então escolher novo. Vai então identificar o NIF, novamente, do proprietário, identificar também novamente a fração e o domicílio fiscal. Terá de colocar também o tipo de proprietário, neste caso se é único ou é em compropriedade. Por exemplo, no caso de um casal que tenha casado sob o regime de comunhão de adquiridos, o imóvel é 50% de cada um deles, portanto a parte será 1 de 2. Nesses casos, terá também de colocar o NIF do cônjuge e adicionar que é um bem do casal. No passo 4, vamos colocar os elementos do prédio, que não é mais do que indicar a sua morada completa, incluindo o código postal. No quinto passo, temos a caracterização do imóvel, ou seja, qual o fim a que se destina. Neste âmbito do Pague Menos IMI, estamos a falar de habitação e é a opção que deverá ser escolhida. Deverá então colocar uma série de dados que devem ser consultados na sua caderneta predial, e são os relativos às áreas. A área total do terreno, a área bruta dependente, a área de implementação do prédio, a área bruta privativa, a área do terreno integrante da fração, a permilagem e também os elementos de qualidade e conforto. Todos esses dados podem ser encontrados na caderneta predial do imóvel. Por último, temos o passo 6. É com estes dados que o fisco vai saber qual a idade do imóvel, ou seja, o chamado coeficiente de tostez. Para isso, temos de indicar a data de licença de utilização, a data de conclusão das obras, a data de ocupação, no fundo, a idade do prédio. Teremos que fazer algumas contas e ter, obviamente, documentação que depois sustente os dados que aqui são declarados. Depois de terminados estes passos, temos no canto superior direito a opção Validar. Selecionando este campo, sabemos se a declaração está corretamente preenchida ou não. Não havendo erros de preenchimento, poderemos então proceder à entrega. Para poupar no IMI que vai pagar em 2022,
É condição essencial que este pedido de nova avaliação seja entregue até ao último dia de 2021. Foi muito bom, não é? Poder assistir a mais um vídeo que nos esclarece bastante acerca da, não é? Como para poupar, não é? Nesta realidade. Ana, e porquê que é tão importante estarmos atentos também aos rótulos dos produtos? É muito importante. E se há coisa que a pandemia nos veio ensinar é precisamente a estarmos muito mais atentos às escolhas que tomamos no nosso dia-a-dia quando vamos às compras. E efetivamente a DEC Proteste, junto com as suas congêneres italianas, espanholas e belgas, tem estado precisamente a desenvolver uma ação que se chama Nutri-Score no rótulo, cujo objetivo é mesmo existir uma classificação de A a E, em que é tão simples quanto o A é o mais saudável, o E é o menos saudável, o A é o verde, o E é o vermelho. E o que significa que facilmente, ao olharmos para as prateleiras, nós conseguimos ver, sem grande dificuldade, qual é a opção que devemos tomar. Portanto, temos dois cereais que são ambos de chocolate ou que são ambos de mel, mas um tem classificação A, porque cumpre os requisitos de açúcar e sal, e o outro é C. Portanto, se o preço, que nem sempre é diferente, não tiver aqui um peso no orçamento familiar da família, é muito simples essa escolha. E isso vai trazer, a nível de saúde e de alimentação, uma maior segurança nas escolhas que os consumidores tomam no seu dia-a-dia, quando vão ao supermercado, que cada vez mais são aliciados para escolhas que nem sempre são as mais saudáveis e adequadas a uma alimentação saudável. E o preço normalmente nem sempre o preço se reflete. Que às vezes, é porque, pronto, é mais caro. Não é? Nem sempre se reflete entre um A e um E essa diferença de preço. Ok, só basta estar atento. E se ver bem. E na nossa página dec.proteste.pt tem especificamente uma área que fala sobre esta questão de avaliar os rótulos. Inclusive explicamos, e temos o vídeo a explicar, como é que devem de fazer essa avaliação e como é que chegamos àquela classificação de Nutri-Score do rótulo. E este é um bom exemplo daquilo que falávamos há pouco. Quando me perguntava se nós achávamos que as marcas estavam mais abertas a mudar as suas atitudes e a serem mais sustentáveis. O caso do Nutri-Score é um bom exemplo, porque nós temos marcas, por exemplo, como a Nestlé, como a Danone, que já se associaram ao rótulo Nutri-Score e que, portanto, já têm disponíveis nos seus produtos essa classificação. Bom. É muito mais fácil para os consumidores. E estava a falar que na pandemia as pessoas ficaram mais atentas a essa realidade porque comiam imenso, exatamente. Não é? Tivemos confinados, parados. Comeram imenso e viam que estavam a comer imenso porque não tinham outra opção a não ser estar em casa. Portanto, não comiam imenso e não iam dar um passeio à rua. Exato. Não comiam imenso e não iam para o trabalho ou não iam para a escola. Portanto, comiam imenso, ficavam em casa. E comiam imenso, muitas das vezes, coisas que não eram saudáveis ou que não eram adequadas à alimentação de alguém que não tem o gasto calórico que tinha claro. Antes da pandemia, quando tinha uma vida normal, quando saía, subia, descia as escadas, entrava no carro, saía, enfim, dava as suas caminhadas e, portanto, sem dúvida que esta questão da avaliação dos rótulos e da necessidade das marcas disponibilizarem mais e melhor informação aos consumidores tomou outra relevância com a pandemia. Claro. Absolutamente. Pronto, é daí, não é? Melhoria nas escolhas dos consumidores. Já falou que estão de norte a sul do país, não é? E ilhas, e na Madeira. Ilhas, não é? Sim. Ilhas também. Como é que são mantidos financeiramente? Nós temos 5 fontes de financiamento, que são as subscrições dos nossos, o pagamento das subscrições dos nossos subscritores. Depois temos
o nosso programa de cashback, onde os consumidores que comprem em determinadas marcas, determinados produtos, recebem um reembolso por essas compras que são feitas. Temos também a questão dos comparadores e do acesso a esses comparadores. Depois temos as candidaturas que fazemos a projetos financiados e agora, mais recentemente, os selos, porque se falámos há pouco dos valores da DEC Proteste, até agora nós chegávamos ao produto melhor do teste ou escolha acertada, comunicávamos nas nossas revistas e ficava por aí informação aos consumidores. Desde há pouco tempo para cá, nós passamos a disponibilizar às marcas que ganharam de forma independente e isenta e credível essa classificação dos seus produtos, a possibilidade de utilizarem esse selo como selo de garantia aos consumidores que estão a fazer a escolha acertada. Muito bem. E vocês prestam, portanto, serviço só quem está inscrito na DECO ou não? Não. Nós disponibilizamos um nível de informação para todos os consumidores e reservado para os nossos subscritores. Falávamos há pouco dos aspiradores. Precisa de comprar um aspirador para a sua casa e quer saber qual é o mais adequado. E nós dizemos, a escolha acertada é esta e a melhor do teste é aquela. Mas e que equipamentos é que foram testados? Em que pavimentos? Portanto, esse conteúdo mais detalhado está disponível apenas para subscritores e aí permite-lhes, de acordo com a seleção de uma série de critérios, identificar face à sua necessidade qual é que é o produto mais adequado claro, para aí é que comprar. vai ter toda a descrição, não é? Precisamente. Nem sempre sem ser inscrito, que tem umas descrições mais Exatamente. Portanto, menores, para consegue decidir. aquilo que nos trouxe aqui, que é a defesa do consumidor, para um consumidor tomar escolhas informadas e acertadas no dia-a-dia, no nosso site tem toda a informação disponível. Quando queremos informação mais detalhada, aí sim é que está disponível Claro. para subscritores. Faz, Sim, conteúdos reservados. faz todo o sentido, não é? Pelo trabalho que realizam, Exatamente. não é? Sim. Estamos quase a encerrar, não é, este programa, mas não podemos encerrar também sem falarmos de um assunto que muitas pessoas questionam, não é? E já falámos um bocadinho, de verificar, não é, a potência que contratamos, não é? Como fazer a gestão mais eficiente e como reduzir os custos de eletricidade e assim também reduzir as despesas. Veja o vídeo. A DECO dá-lhe mais do que umas luzes para ter uma fatura de eletricidade mais amiga, para fazer uma gestão mais eficiente e reduzir os consumos e a conta de eletricidade. Confirme se a potência que contratou é a mais adequada ao seu perfil de consumo. Já aconteceu o disjuntor disparar quando tem vários equipamentos ligados ao mesmo tempo? As máquinas de lavar, forno elétrico, aquecedores, entre outros? Isto é sinal que poderá ter que aumentar o valor da potência contratada. Não se esqueça, a alteração da potência contratada não tem custos associados, mas quanto maior o valor da potência, mais pagará na sua fatura. No site Fatura Amiga tem informação e simuladores para poder registar faturas, gerir consumos, poupar eletricidade, reduzir despesas. Visite o site www.faturaamiga.pt. Fatura Amiga, uma iniciativa da DECO com o apoio da ERSE. Lá está, como tinha há pouco falado, não é? A questão da fatura amiga. Adequarmos os nossos consumos efetivamente àquilo que são as nossas necessidades. Por exemplo, para que pagar mais pela tarifa bi-horária se nós nunca utilizamos a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça, os equipamentos de maior consumo dentro desse horário? Portanto, estamos a pagar um valor mais elevado
para um serviço que nós acabamos por não utilizar. Esse é um dos exemplos que acabamos por ver na peça. Assim como esta questão da potência contratada. Sim, quando cai. Será que vale a pena eu ter uma potência tão elevada quando eu só utilizo o forno uma vez por semana? Sou solteira e vivo sozinho e só lavo uma máquina de roupa por semana? São todos estes mesmo fatores. Mesmo que caia ao quadro, vale a pena gerir ali o custo uso mais baixo da potência contratada. São pequenas dicas que, como temos falado aqui, que ajudam a gerir melhor o orçamento familiar e o dia-a-dia. Ana, e que mensagem gostaria de deixar agora para finalizar aqui o nosso programa aos nossos consumidores? A mensagem que nós gostaríamos de deixar é: continuem a queixar-se, continuem a reclamar, porque efetivamente só quando nós reclamamos sobre um produto, um serviço, um direito que achamos que não está, que consideramos que não está a ser acautelado, seja por uma empresa privada, seja pelo próprio governo, nós temos todo o direito de reclamar e de exigir que seja feita alguma coisa para mudar essa situação. Do ponto de vista particular, já falámos aqui, esta questão das reclamações. Quando a empresa não resolve, vamos lá perceber como é que conseguimos resolver o problema, porque a resolução do meu problema pode significar a resolução de muitos outros problemas. Claro. Porque muitas reclamações fazem com que haja uma maior pressão sobre as empresas. Depois, do ponto de vista público e do governo, enfim, temos assistido ultimamente ao aumento dos preços dos combustíveis, da energia, enfim, é toda esta mobilização da sociedade que deve exigir ao governo uma maior clareza nas mensagens e apoio aos consumidores no dia-a-dia. É só quando nós temos esse papel ativo é que conseguimos efetivamente mudar marcas, mudar produtos, mudar serviços, enfim, pressionar estes atores da nossa sociedade a terem uma melhor postura, claro. e a ajudar na sustentabilidade do planeta também, não é? É isso mesmo. Então é importante não nos acomodarmos, não é? Não vou reclamar porque também dá trabalho, não é? Às vezes temos muito essa postura, não é? Pois é. E é importante ter um papel ativo. Muito importante. Muito importante. Ana, muito obrigada, obrigada. Pelo todo o esclarecimento, pela sua vinda aqui. E eu despeço-me, despeço-me até ao próximo programa. Já sabe que pode continuar a seguir a Canção Nova pelos meios, rádio, internet, não é? E televisão. E pode seguir este programa também no YouTube, Canção Nova Portugal. Pode também seguir as nossas redes sociais, também seguir o nosso site Canção Nova Portugal. E também um agradecimento especial aos nossos benfeitores, são eles que ajudam, não é, esta obra, não é, de evangelização e fazem-nos conseguir levar até si tantos e tantos conteúdos, informações tão úteis também em benefício do nosso planeta. Um beijinho e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.